Olá, amigos da TV O Impacto, estamos de volta. Mês de setembro é o mês em que as autoridades ligadas à saúde, principalmente no que diz respeito a doenças mentais, né? Eles têm o mês todo trabalhando em relação às campanhas de conscientização, né, sobre suicídio e, ao mesmo tempo, a prevenção, né? Como é que se pode fazer para prevenir. Aí a TV O Impacto procurou a UFOPA e conversou com o professor Rui Harayama, ele que é docente da UFOPA, da área de saúde, e nós vamos trazer para você algumas questões que ele respondeu de assuntos enviados pelos nossos internautas, certo? Então, o mês de setembro é chamado mês amarelo, que é a advertência, né, e a conscientização sobre suicídio. Então, dentre algumas perguntas, professor Rui, que foram encaminhados aqui para a TV O Impacto, nós temos, por exemplo, enviados aí pelos internautas, quais os tipos de problemas de saúde mental mais comuns? É uma pergunta. Uma outra questão é qual a diferença entre os problemas causados, adquiridos, e os problemas de transtorno mental com os quais uma pessoa já nasce. Também uma ótima questão. Também, se é possível definir quais as principais causas dos transtornos mentais. Mais perguntas aqui enviadas pelos internautas. Uma pessoa acometida por um problema de saúde mental, ela pode ter uma vida normal? Também é uma outra questão. E ainda, todos que sofrem de males mentais, eles precisam de remédios? Professor Rui Harayama, atendendo ao nosso pedido, vai levar as respostas a essas questões enviadas aqui para a TV O Impacto. Eu me chamo Rui Harayama, sou professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará. E quando a gente está falando sobre saúde mental, é importante sempre lembrar que desde a Declaração de Direitos Humanos e da criação da Organização Mundial da Saúde, a gente não fala em saúde só naquele estado que a gente fala que é a ausência de doenças. A saúde ela vai englobar fatores biológicos, né, do corpo humano, sociais, né, da garantia de questões básicas da segurança alimentar, por exemplo, do bom viver e convívio da família, assim como também questões espirituais, né, como essa questão da profissão da fé e dessas questões do fórum íntimo, né? Então, quando eu estou falando sobre saúde mental, é importante lembrar que a saúde mental engloba esses aspectos. Então, não é necessariamente quando a pessoa está com algum tipo de agravo ou sofrimento que eu vou falar que ela está com questões de saúde mental, né? Isso aqui é importante, né? Porque às vezes as pessoas falam que estão com problema de saúde mental e logo vem aqueles estereótipos que surgem, né? E foram reiteradas vezes reforçados ao longo do século XX, um pouco do século XXI, que recorrem à questão da saúde mental com loucura ou ainda com outras questões do fórum moral, né? Como se as pessoas que tivessem doença mental fossem pessoas perigosas, contagiosas, né? De fato não existe esse conceito mais na moderna saúde pública e na saúde coletiva como um todo. Bom, e aí eu acho que assim, uma questão que é importante lembrar é que hoje em dia a gente não tem 100% de certeza que exista, né, na verdade existe muita pouca evidência científica de que os transtornos mentais e o sofrimento psíquico tenham ou sejam diretamente correlacionados com questões biológicas, né? Então, as pessoas que têm algum tipo de acometimento de saúde mental nem sempre são pessoas que têm alguma patologia ou algum tipo de desnível que você vai conseguir observar por exames neurológicos, ou exames químicos, ou físicos, ou biológicos, né? Isso é uma questão importante porque grande parte desse tipo de doença e desse tipo de sofrimento, ele é um fenômeno que a gente vai falar que é complexo, né? Ele mexe com questões físicas, biológicas, mas também sociais e pessoais, né? Então, uma pessoa ela não nasce doente, assim como raramente uma pessoa vai nascer com algum tipo de acometimento, uma doença, né? Então, ela vai desenvolver ao longo da sua vida e aí, sobretudo, quando a gente está falando sobre saúde mental e doenças mentais, né? Na atualidade, a gente nota
que a discussão do estresse e da depressão tem sido extremamente pautadas tanto pela mídia como no nosso convívio social, né? A gente vive num tempo onde as demandas são excessivas, né? A gente vive em um ritmo de alta produtividade, né? E também a gente vive dentro de uma condição social e socioeconômica não muito adequada para que a gente consiga ter a nossa saúde 100%, né? Dito isso, né, eu acho que a gente não tem como dissociar os problemas dos transtornos mentais quando a gente está falando de populações que estão sob tratamento e sobre cuidados intensivos, né, de transtornos mentais, que estão em clínicas de dias ou que estão com quadros psicóticos graves, né, ou ainda que estão aí com depressões de longo prazo, que a gente precisa observar a história dessas pessoas, né? Então, grande parte delas sofrem questões de ordem socioeconômica e afetiva, né? De vidas de privações, né? E que algumas das vezes, quando não bem encaminhado, o laudo da doença acaba gerando outras violências, né? Então a gente tem aí, quando a gente vai acompanhar, sobretudo, população em situação de rua, população com abuso de álcool e outras drogas, né? A gente observa que, de fato, a pessoa viver em situação de rua, ou o abuso, né, ou a drogadição do álcool e outras drogas, é apenas um dos elementos que conformam uma vida não adequada dessas pessoas, né? Então a gente tem aí tanto essas questões relacionadas com emprego, renda, com a questão da escola, com a questão da autoestima, questão do racismo estrutural, com a questão do preconceito com a população trans, população LGBTQIA+, entre outros elementos que vão reforçar esses estigmas no indivíduo, e aí esse estigma acaba sendo transposto como uma resposta de um sofrimento psíquico, né? Bom, e aí a gente tem aí um dos grandes mitos que a gente tem, né, é que uma pessoa que tem algum tipo de acometimento de saúde mental, ela é inútil, imprestável, né? A gente sabe, tem nossa memória, né, quando a gente vê os desenhos animados e os filmes, o papel do louco como sendo aquele inútil que, ora, é aquela pessoa engraçada, né, que está fazendo loucura ou loucão, ou ainda aquela pessoa perigosa que vai cometer um assassino, né? Eu acho que assim como qualquer tipo de questão relacionada à saúde, né, a saúde mental também, ela precisa ser cuidada, observada, levada a sério, mas ela não vai impedir você de fazer nada que seja aprazível, né? Eu acho que assim, se você perguntar para mim se uma pessoa que tem algum tipo de problema de saúde mental, ela pode ter ou não uma vida normal, eu vou devolver a pergunta e perguntar o que é normal, né? É normal a gente acordar cedo e trabalhar, ou é normal a gente ter a nossa vida do jeito que a gente deseja e quer, ou é normal a gente ter autonomia sobre os nossos processos de decisão? Se eu quero ser um mototáxi, se eu quero ser advogado, né? Então acho que tem que também sempre pensar, quando a gente está com algum ente familiar nosso que está com um processo grave, né, de sofrimento, seja depressão, né, ou seja um estresse, algum tipo de questão muito dolorida e sofrida para ela, pensar que esses são quadros que precisam ser tratados, mas não são os que determinam a pessoa, né? As pessoas vivem as doenças, elas não são as doenças, né? Isso que vai lembrar a gente também que a forma da gente fazer esse enfrentamento do sofrimento e tanto da discussão da saúde mental, ela é de várias estratégias, né? Então, às vezes passa pela discussão do remédio, às vezes passa pela reorganização do cotidiano, às vezes passa por uma reflexão dos próprios indivíduos a partir de terapias, sejam elas holísticas, psicoterapias, né, múltiplas terapias que a gente tem aí. E isso inclui, na verdade, a tomada, sobretudo, de consciência desses indivíduos de que eles precisam tratar com cuidado, né, e observar essa doença que eles têm, né, não necessariamente uma doença, esse problema, né. Então, assim, quando a gente está falando sobre saúde mental, várias vezes as pessoas lembram dos medicamentos psicofármacos, lembram dos efeitos colaterais, mas a gente precisa lembrar que todos esses tipos de insumo, assim como uma psicoterapia, assim como outros tipos de terapias, elas têm um prazo, né? Se ela vai ser longo ou curto, isso vai depender muito também das prescrições que vão ser feitas, né? Mas, enfim,
Não se pode também pensar que toda pessoa que tem um problema de saúde mental usa medicamento e todo medicamento é só para tratar formas graves da saúde mental, né? Eu acho que, né, o pessoal sempre gosta de tratar e pensar, quando a gente está falando sobre saúde mental, você tem um tipo assim mais de risco, né? Eu acho assim, o risco para a pessoa ficar doente é ela viver, né? Então assim, qualquer tipo de pessoa pode sofrer um tipo de saúde mental, né? Um problema de saúde mental. O que a gente normalmente enfoca mais, principalmente nas políticas públicas, são os jovens, né? Que normalmente estão aí numa ebulição de mudanças hormonais, corporais, pessoais, sociais, né? Então isso pode gerar conflito, esse conflito pode gerar um sofrimento. E também um público que a gente enfoca bastante, mas às vezes é muito negligenciado, são os homens, né? Os homens, eles são culturalmente ensinados a não apresentarem a dor, né, o sofrimento, e várias vezes pode gerar, na verdade, né? Isso não é tão determinado assim, mas pode gerar aí um sofrimento, o abuso de álcool e outras drogas. A gente vê muito também dessas discussões quando a gente está falando sobre violência doméstica, que são os homens agressores que estão sofrendo também outras agressões, né? Então isso não querendo justificar as agressões, mas que as agressões também elas têm uma motivação às vezes de ordem externa, né? Que são causalidades múltiplas e que fazem com que os homens imaginem que seja adequado bater em mulheres ou ainda em crianças, né? Então acho que assim, quando a gente está falando sobre saúde mental, a gente não fala sobre pessoas. Quer dizer, a gente fala sobre pessoas, obviamente, mas a gente precisa pensar em cenários, em práticas, em situações onde a saúde mental é colocada em prova, né? Colocada de forma essencialmente como um problema, né? Então, quando a gente está falando sobre momentos de estresse como trânsito, como escola, como relacionamentos interpessoais, intergeracionais, mães e filhos, pais e avós, quando a gente está falando sobre processos como o luto, né, a perda, principalmente na discussão da pandemia, quando a gente está falando sobre o desejo, a sua negação, né, quando a gente está falando com pessoas que fazem sexo ou ainda que são homoafetivas, né, pessoas de população trans, quando a gente está falando também, sobretudo no Brasil, ao racismo contra povos indígenas e a população negra, né? Então, eu acho que esses sim são grupos onde a gente pensa que a questão da saúde mental precisa ser discutida e debatida, não na forma de buscar diagnósticos ou prevenir qualquer coisa, mas promover a saúde e relações mais saudáveis, né? Dentro do Sistema Único de Saúde, a gente conta com o que a gente chama de RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. A Rede de Atenção Psicossocial ela foi desenvolvida como uma forma de acolher as pessoas que têm algum tipo de questão da saúde mental de forma orgânica e, sobretudo, de uma forma organizada e referenciada, né? Então, isso implica que se eu tenho uma pessoa que está em surto, né, de repente, em frente da minha casa, né, ou em frente no meu serviço, eu posso chamar o SAMU, eu posso chamar os bombeiros, que eles vão encaminhar para um serviço de referência, né? Se eu tenho aqui um jovem, se alguém da minha família tem algum problema relacionado à saúde mental, tá aí apresentando algum tipo de questão que você precisa conversar e encaminhar, você pode encaminhar ela para a unidade básica de saúde ou para o centro de atendimento psicossocial, que são os CAPs, né? É central pensar também que esses serviços, como o CAPs, as unidades básicas de saúde, às vezes elas estão sobrecarregadas, né? Então, sempre que a gente vai encaminhar uma pessoa para esse tipo de serviço, é importante também já ir pensando de uma forma mais acolhedora esses processos, né? Porque se a pessoa está com um problema de saúde mental, né, e ela vai no serviço e é negado atendimento, é importante você estar lá de retaguarda também para auxiliar nesse processo, né? Eu acho assim, sempre que a gente fala sobre suicídio, né, é um discurso muito, como posso dizer, enfim, é tentador, que a gente vai falar que vai salvar a vida do outro, mas é importante lembrar que não existe uma fórmula única, né, para falar que a pessoa cometeu suicídio. Não existe indícios, né, não existe, não existe uma fórmula mágica para a gente investigar e saber se a pessoa está em um sofrimento
a ponto de cometer suicídio ou não. Então, eu acho que uma coisa que eu venho trabalhando muito com os meus alunos, né, pra gente pensar que uma demanda é uma demanda, né? Então, assim, se uma pessoa quer conversar com você, se a pessoa que conversava muito não conversa com você, né, é importante criar esses elos de diálogo e procurar ajuda quando necessário, né? Então, se tem uma pessoa que está, assim, com algum problema de longa ou curta duração, de sofrimento, de saúde mental, ou ainda outros tipos de problemas de saúde ou problemas sociais, é você acolher essas demandas para conseguir encaminhar. O encaminhamento, como eu disse, dentro da rede de atenção psicossocial. Conversar com o centro de atenção psicossocial, conversar com a unidade básica de saúde, ou até mesmo fazer uma ligação para o CVV, Centro de Valoração à Vida, que também é retaguarda da política de prevenção ao suicídio dentro do Setembro Amarelo. Mas, sobretudo, lembrar que a pessoa, para chegar nessa etapa, né, ela está aí dentro de uma discussão maior, que engloba a comunidade, que engloba a sociedade, que engloba, enfim, a população como um todo. É isso aí. Então, mês de setembro, estamos hoje no dia 8 de setembro, ainda temos aí muitos dias para trabalharmos junto com as autoridades nessa campanha que é motivada aí para a conscientização e também a prevenção de suicídio. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você. Muito obrigado ao professor Rui Harayama pelas informações.